Graça e paz. Nós estamos aqui na comunidade evangélica Unidos do Senhor, no ensino de quarta-feira. Nós gravamos aqui alguns ensinos, fica disponível aí no canal do YouTube, também no nosso Facebook, no Instagram, Igreja Celso. Você pode procurar fazer parte. Estamos localizados aqui na rua Andrômeda, número 331, Parque Primavera, em Guarulhos. Amém? O pessoal que está aqui conosco vai dar a paz do Senhor para todos que estão aqui ouvindo. Paz do Senhor. Paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor no livro de Provérbios, ela nos traz muito a respeito de sabedoria, sobre ser sábio, inteligente, ouvir correções. E nessa noite eu queria deixar aqui um texto, uma meditação a respeito dessa questão de classes de pessoas que nós nos deparamos, tanto na igreja como em tudo que é lugar. São pessoas, os sábios, os inteligentes, os tolos e também aqueles que são neófitos, imaturos ainda, sem conhecimento. Então, eu gostaria de começar, eu gostaria que você anotasse, se você puder. A primeira categoria de pessoas são as pessoas sábias. E as pessoas sábias, a palavra diz assim, é amigo da prudência. E sendo amigo da prudência, é você analisar os efeitos daquilo que você fala ou faz, antes de falar ou fazer. Então a pessoa sábia, ela prevê. A pessoa sábia, ela tende a aprender com o erro dos outros. Ela tende a aprender com o erro dos outros. Não só com os erros, mas também com os acertos. Então veja, tem alguns exemplos aqui que eu gostaria de falar com vocês. Aprendendo com os outros, a pessoa consegue tirar muitas lições na sua vida, pela vida dos outros, em várias situações. Por exemplo, pessoal, familiar, ministerial, profissional, espiritual. Consegue tirar exemplos, lições, lendo a Bíblia e até reparando à sua volta coisas que ela pode tirar proveito disso, tanto de, como eu acabei de falar assim, de ensinos bíblicos, como de pessoas. Talvez alguém assista esse vídeo, alguém que nem é cristão, mas quantas vezes você já deve ter falado para o seu filho, para um primo, para um sobrinho, para alguma pessoa, olha, aprende comigo, eu já passei por isso, quebrei a cabeça, você não precisa quebrar. Eu já fiz isso aqui de errado, você não precisa errar. Esse caminho que você está trilhando, eu já passei. Então eu tenho uma autoridade, eu tenho uma bagagem, eu tenho um conselho, eu tenho algo, informação que eu posso te dar para você não quebrar a cara onde eu quebrei, para que você não venha falhar onde eu falhei. Um ou outro a gente sabe que acaba ouvindo, mas quantos entra aqui, sai aqui e depois a pessoa vai lá e faz exatamente a mesma coisa que você fez, você tentou ajudar, mas você vê que a pessoa caiu na mesma situação que você. Então, é sobre esse assunto que eu queria tratar com vocês um pouco nessa noite. Então, a primeira pessoa, a pessoa sábia. Na vida pessoal, ela consegue tirar algumas lições. Vamos começar primeiro falando do erro dos outros. Então, pessoal, primeira pessoa que eu gostaria de colocar aqui no lado pessoal seria Adão e Eva. O que eu posso aprender para a minha vida olhando para Adão e Eva e pelo erro que eles cometeram, eu não precisar passar pelo mesmo erro? O erro deles qual que foi? A palavra disse que Deus havia dito para eles não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Podia comer de toda a árvore do jardim, mas daquela árvore não comer.
E o que eles fizeram? Acabaram exatamente comendo da árvore que Deus tinha falado para não comer. Então, o que é que a palavra também diz para nós? O que é que você sabe que não é para fazer, mas pula essa palavra ou transgride esse conselho, essa palavra, e faz exatamente aquilo que não era para fazer, né? Então, eu tenho que tomar cuidado aprendendo com o erro. Qual foi a consequência disso? Eles estavam num jardim, estavam sendo sustentados por Deus, estavam vivendo daquilo que Deus tinha preparado para eles, daquilo que Deus tinha plantado para eles. Então eles estavam sendo supridos por Deus, mas por eles errar, o que aconteceu? Foram expulsos do jardim e tiveram agora que trabalhar e comer do suor do seu rosto, com a terra agora produzindo espinhos e abrolhos. Então eu tenho a oportunidade de aprender com Adão e Eva a não transgredir a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem muitos ensinos, é tomar cuidado para não transgredi-los. Na vida familiar, o que eu posso aprender com o erro dos outros? Eu posso aprender aqui pessoas que erraram na vida familiar. Eu posso citar aqui Davi. Davi foi um homem que foi o maior rei de Israel. Foi um homem que ele era sacerdote, era rei e era um profeta, salmista. Um homem que, quando tocava a sua harpa, a Bíblia diz que Saul, o espírito mau que havia em Saul até se retirava. Tão ungido esse homem era. Mas ele era um homem de tanto sucesso na guerra, ele era um homem de tanto sucesso na sua vida ministerial, mas foi um homem sempre falho aonde? Na vida familiar. A gente sabe que um dos irmãos, ele teve mais de 40 mulheres. Deus nunca aceitou que um homem, nunca foi da vontade de Deus que um homem tivesse mais do que uma mulher. Desde o princípio, quando foram indagar Jesus a respeito disso, falaram para ele assim: mas Senhor, Moisés mandou da carta dele. Ele falou assim: mas no princípio não foi assim. No princípio disse Deus: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois, não é os 40, os dois serão uma só carne. Então Jesus remeteu ao princípio. Então a questão é essa: os dois serão uma só carne. Então a vontade de Deus é que sempre fosse os dois. Mas pastor, então por que Deus aceitou? Deus nunca aceitou, Deus tolerou. Mas não entendo isso. Então eu vou te dar um exemplo para você entender. Uma professora, quando ela quer ensinar para uma criança que acabou de entrar na escola, ela sabe que a criança não sabe nada. O primeiro objetivo da professora é fazer a criança escrever seu nome. Para isso, ela ensina a criança a pegar um lápis e fazer sobe serra, desce serra, sobe serra, desce serra, para poder gerar nela coordenação motora. Depois faz bolinha, depois vai fazendo quadradinho e assim por diante, até que a criança consiga ter coordenação motora de escrever o seu próprio nome. O objetivo é que ela escreva o próprio nome. O objetivo é que essa criança, mais lá na frente, ela faça contas, resolva problemas, saiba fazer expressões de segundo grau, aprenda um pouco de inglês, que lá na frente ela saiba resolver equações de segundo grau. O que não tem como é uma pessoa na 8ª série precisando fazer equações de segundo grau, ela volte a fazer sobe serra, desce serra. Porque isso Deus tolerava quando a professora tolerava quando ela era novinha e estava aprendendo. Agora que ela já evoluiu, lá na frente é inaceitável. Pegou? Então, coisas que Deus permitiu, tolerou
quando o povo tinha acabado de sair do Egito e estava amadurecendo, aprendendo a se relacionar com Deus, lá na frente já era inaceitável. Era tolerado aqui atrás, mas lá na frente era inaceitável. Então entenda isso que isso vai te ajudar muito a entender muitas coisas. Então Davi, ele foi um homem muito falho na vida familiar. Davi, ele não era presente com os filhos. Davi, ele não dava atenção. Um filho dele se fingiu de doente, pediu para uma das irmãs, por parte de pai, ir lá dar sopa. Ela foi lá, chegou lá, ele abusou dela. Aí o irmão dessa moça, que era do mesmo pai da mesma mãe, ele se doeu com isso, foi reclamar com Davi. Davi fez vista grossa, não resolveu. Aí o menino se revoltou, foi lá e matou esse meio-irmão e fugiu de casa. Passou 2 anos numa cidade ao lado de Davi. Davi nunca que foi lá para chamar o menino para resolver o problema. O menino se revoltou mais ainda, voltou ao portão do palácio, começou a difamar Davi ali. E Davi nunca que chamou ele para resolver isso daí. Até que ele mesmo montou um esquema para tomar o trono do próprio pai. E aí Davi foi lá e ainda brigou com os soldados para que ninguém fizesse nada com ele. Resumo da história: esse rapaz acabou indo para a guerra e Joabe, o capitão o general de Davi, foi lá e matou o outro filho dele. Então só aqui já é o segundo filho morto. Tudo por causa de falta de Davi gerenciar e administrar a sua família. Ele era um ótimo guerreiro, era um ótimo rei, era um ótimo líder, mas ele em família, falando de família, ele foi muito falho, teve muitos erros. Então eu posso aprender, sendo sábio, com os erros de Davi, não cometer os mesmos erros que ele. Amém? Na vida ministerial, a gente pode aprender com os erros de quem? Datã, Abiú e Corá. Então, Datã, Abirão e Corá foram homens que eram da família dos sacerdotes, mas eles não foram chamados para ser sacerdote. Quem foi chamado foi Arão e seus filhos. E eles, como parentes de Arão, queriam também ser sacerdotes, achando que Moisés, que tinha escolhido Arão porque era irmão de Moisés. Então eles, como primos, eles queriam também o ministério, queriam ser sacerdotes a pulso. E aí eles se levantaram e fizeram uma rebelião. E o que aconteceu? Por causa dessa rebelião que eles levantaram, a Bíblia diz que Deus abriu a terra e engoliu eles e suas famílias todos vivos. Então olha o que eu posso aprender a respeito ministerialmente sobre rebelião. Então, se eu sou uma pessoa sábia, o que eu faço? Longe de mim rebelião. Quando alguém começa com conversa a respeito de reclamar do pastor, reclamar do ministério, reclamar da igreja, reclamar do líder, do líder do grupo, do líder disso, do líder daquilo, começou com reclamação, começou a falar que se fosse ele fazia melhor, não sei o quê. Isso é espírito de Abirão, espírito de Datã e de Corá. O que eu faço? E se eu sou sábio, saio de perto. Ou você vai esperar a terra se abrir e engolir você também? Aprendendo com o erro dos outros. Na vida profissional, eu posso falar de quem? Posso falar de Saul. Deus chamou Saul para ser o rei de Israel. Ser o rei era uma posição que eu posso colocar aqui como profissional. Seria ele está como líder à frente da comunidade de Israel. Mas o que Saul foi? Deus levantou ele para ser o líder de Israel, mas ele teve que passar por testes. E na hora dos testes, o que aconteceu? Ele foi desobediente, ele foi alvoroçado, ele foi impaciente. Samuel falou para ele: espera que eu venha sacrificar. Ele, com medo que o exército estava chegando, e as pessoas que estavam do lado dele começaram a se afastar, achando que Deus não estava na vida dele, porque o exército estava perto e o Samuel ainda não chegou, embora estivesse dentro da data que Samuel deu.
Ele, impaciente com aquilo, foi lá, ele mesmo sacrificou, sendo que ele não foi chamado para ser sacerdote, ele tinha sido chamado para ser rei. Na hora que ele acabou de sacrificar, Samuel chegou e disse assim: mas Saul, por que você fez esse tamanho mal contra Deus? Eu não falei para você que eu vinha para fazer o sacrifício? É que você estava demorando, eu fiz. Aí eu adiantei o negócio aqui. Não, cuidado, profissionalmente você tem um trabalho a fazer, você tem uma ordem, você tem algo que está na sua mão, que foi confiado a você. Mas você está debaixo de uma ordenança, você está debaixo de uma ordem, você está debaixo de uma direção. Então você tem que agir conforme essa direção. Você tem que ser obediente nisso. Então a sua impaciência ou essa gana de querer ganhar todos os seus liderados e querer se mover pelo que você está vendo as pessoas, pode levar você a tomar o erro de Saul. E em vez de você ser assinado embaixo, ser abençoado, ser confirmado a sua profissão, você pode acabar jogando tudo a perder, como Saul fez. Saul foi colocar a mão em Samuel e puxar ele para: não, você vai me ungir, não. Rasgou o manto de Samuel. Samuel virou para ele e falou assim: assim como você rasgou o meu manto, também o seu reino foi rasgado, já foi entregue a outro. Então, cuidado, aprenda com os erros dos outros. Espiritualmente falando, a gente pode falar de quem? De Manassés. O pai de Manassés foi até um rei bom, mas Manassés, sendo um filho dele, o que ele fez? Ele não guardou o exemplo do pai, que foi abençoado por Deus, ganhou uma grande bênção de Deus. O que ele fez? Ele assumiu o reino, voltou aos altares, e a Bíblia diz que ele foi um dos piores reis de Israel. Ele trouxe idolatria e paganismo sem medida para Israel. Aí o que aconteceu? Deus então teve que intervir, e ele foi um mau exemplo espiritual, não soube ser líder de Israel. Jesus disse: olhai para as aves dos céus, olhai para os lírios do campo. A lição aqui é: observe para eles, aprenda com eles, veja como eles confiam, veja como eles não estão preocupados em guardar celeiros, não estão preocupados com o que havia de comer, de beber. Por quê? Porque já sabem, existe um Deus que guarda cada um deles, existe um Deus que cuida deles. Então olha, observe eles e aprenda com eles, seja sábio. Agora vamos falar de um lado bom agora, aprendendo com o acerto dos outros. O sábio, ele não aprende só com o erro dos outros, ele aprende também com os acertos. Por exemplo, você quer fazer alguma coisa, então aprenda com quem já andou onde você quer andar. Você pode ganhar muito tempo com isso, seja sábio nisso. Por exemplo, você quer montar uma loja de roupa, quer montar uma loja de roupa? Então siga pessoas que têm loja de roupa, veja o canal de pessoas que falam sobre loja de roupa, veja pessoas que hoje são donos de grandes lojas de roupa. Como é que eles começaram? Como é que eles fizeram? Qual foi o caminho que eles trilharam? Então, com isso, seja sábio. Você vai aprender com todos os acertos deles. Você pode aprender com as pessoas que faliram, os erros dela, para você não cometer os mesmos. E com os que acertaram, com os acertos deles, para que você possa ser bem sucedido naquilo. Então entenda, pessoalmente, Moisés foi um grande exemplo de comunhão com Deus no âmbito pessoal. Ele pode ter sido falho em outras coisas, mas a vida dele pessoal para com Deus é de grande exemplo. Moisés, ele montou uma tenda fora da congregação, para que fosse um lugar de intimidade entre ele e Deus. E a Bíblia diz que Deus descia na tenda de Moisés e falava com ele face a face. Então aprenda a ter uma tenda de comunhão entre você e Deus. Não é você e a igreja, não é você e o resto dos familiares, é você e Deus. Você tem que aprender a ter uma tenda de comunhão. Glória a Deus.
Familiarmente falando, a gente pode citar aqui Lloyd e Eunice, a avó e a mãe de quem? Timóteo, um jovem exemplar, um jovem escolhido por Paulo para ser o pastor de Éfeso, uma igreja das mais abençoadas que teve naquela época, profissionalmente falando, uma igreja ministerialmente falando, só passava os apóstolos, os top de linha, Pedro, Paulo, Apolo, só os top passavam, João, passavam por esta igreja. E quem é o pastor dessa igreja? Timóteo, o jovem Timóteo, qual Paulo diz assim: desperta o dom que há em ti, porque ele sabia, está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 4, 5 ali, que ele desde pequeno teve a palavra do Senhor, foi ensinado a temer a Deus, a conservar a palavra, através de quem? A palavra que ele recebeu através de Lloyd e Eunice, a avó e a mãe dele. Então veja, familiarmente, o que eu posso aprender com isso? Criar também os meus filhos dentro da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz que você deve insistir com a criança, para que quando ele crescer, ele não venha se apartar dos caminhos do Senhor, ou a palavra nunca se aparte do coração dele. Ministerialmente falando, a gente pode aprender com os acertos da igreja de Filadélfia. Nas 7 igrejas da Ásia citada, ela foi a única elogiada no sentido do seu trabalho, da sua obra, do seu desenvolvimento, que mesmo tendo pouca força, ou seja, era uma igreja simples, era uma igreja humilde, mas era uma igreja que batalhava pela fé, era uma igreja que se conservava, era uma igreja que avançava, era uma igreja que produzia, dava muito fruto. Então, ministerialmente falando, eu posso aprender com a igreja de Filadélfia. Profissionalmente falando, eu posso aprender com quem? Eu posso aprender com Daniel. Daniel, a Bíblia diz que ele era um profeta, mas além de ser profeta pela parte de Deus, existia o Daniel, que era conselheiro do rei, o Daniel que trabalhava no reino. E esse Daniel que presidia o reino, esse Daniel que presidia todos os sábios, ele era um homem reverenciado por todas as religiões e por todos, reconhecido. A sua sabedoria, o seu comportamento, a maneira com que ele trabalhava, a sua idoneidade com as coisas era reconhecida por todos os reinos que ele passou. Ele passou pela Babilônia, ele passou pelo reino da Pérsia. Então veja que por onde ele passou, ele foi reconhecido. Os reis mudavam, os líderes mudavam, mas reconheciam Daniel como um grande homem de Deus, como um homem que tinha um espírito de excelência. Então, compromissado, Daniel era extremamente compromissado com o seu trabalho. Daniel não trabalhava relaxadamente. É esse o lado bom que eu aprendo com Daniel. Espiritualmente falando, eu gostaria de citar, poderia citar muitas coisas, mas eu gostaria de citar Jesus aqui, porque eu vejo Jesus um pouco na contramão daquilo que a gente faz hoje. A gente acaba de sair de um culto maravilhoso, cheio da glória de Deus, cheio de poder, a gente viu milagre, a gente viu glória, a gente viu presença de Deus, e o que a gente faz? A gente vai para a churrascaria, a gente vai para a pizzaria, a gente vai para a casa de algum irmão lá, ver lá o que ele tem lá nas panelas, rapar as panelas dele lá, fazer um macarrão, a gente vai fazer isso daí. E a Bíblia diz que Jesus, sempre depois de uma grande obra de milagres, poder e tudo, a Bíblia diz que ele ia orar. Então, espiritualmente falando, Jesus sempre estava preparado. Jesus nunca era pego de surpresa, estava sempre preparado. Mas a vida espiritual de Jesus é uma vida exemplar, é uma vida que eu vou falar para vocês, é difícil a gente conhecer alguém que faz hoje como Jesus fazia. Acaba de sair de grandes cruzadas, de grandes trabalhos e vai buscar a presença de Deus. Se você conhece pessoas assim, deixa aí no comentário aí, escreve embaixo aí, marca o telefone dele aí também para chamar ele para pregar aqui. Amém? Agora eu gostaria de falar da segunda classe.
A segunda classe é a pessoa inteligente. Pessoa inteligente, esperto. Ele aprende, enquanto o sábio é aquele que aprende com os erros e os acertos dos outros, o inteligente é o camarada que aprende com os seus próprios erros, né? Então, ele reflete, ele se constrange, ele medita, ele analisa, ele entende que errou e aí ele aprende para não errar mais. Essa é a pessoa que a gente chama de inteligente. A mulher pega no ato de adultério. Ela é lançada aos pés de Jesus, e aí as pessoas tudo pegam pedras na mão para apedrejá-las, e Jesus fala aquela frase poderosa e inesquecível: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que dos mais velhos para os mais novos, eles começam a largar as pedras. Jesus olha para ela e fala assim: mulher, cadê os teus acusadores? E ela levanta a cabeça, que estava aos pés de Jesus, e olha e fala: não tem ninguém. Ele fala assim: então eu também não te acuso. Agora vai, aprenda com o seu erro e não erre mais, não peque mais. A Bíblia diz que essa mulher se converteu, se regenerou e nunca mais caiu no seu erro de novo. Aprendeu com o seu próprio erro. Glória a Deus. É inteligente. O paralítico no tanque. Jesus também chegou lá no paralítico, já que estava lá, e Jesus falou assim: quer explicação? E aí lembra que não tem ninguém. Quer explicação? Perguntei. Para de ficar dando desculpa dos outros, que é por causa disso, que é por causa de fulano. Que eu tô o que me deixa paralítico é fulano. O que me deixa paralítico é porque não tenho ninguém que... Eu só estou paralítico aqui esse tempo todo porque não tem ninguém que... Não tem ninguém que é aqui, não tem ninguém que é aquilo. Jesus é aquele que vem e resolve o seu problema. Mas ele não quer saber de fulano, nem de ciclano, nem de beltrano. Ele quer saber de você. Você está preparado para receber? Você quer receber ajuda? Você quer ser transformado? Você quer ser curado? Você quer ser transformado por Deus? Então esquece os outros, é você e Deus. Pega a tua cama. A Bíblia diz que ele levanta, pega a cama dele e bota a cama era um tipo de esteira, então ele enrola ela, bota no ombro, e aí Jesus olha para ele e fala assim: agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa. E aí ele vai embora, curado. O inteligente, fazendo um exemplo atual agora, a pessoa que tem problema com cartão de crédito. Aí o que ela faz? Ela estoura o cartão, aí ela se atrapalha todinho, aí vai lá, consegue dar um jeitinho e acerta a sua dívida. Aí qual é o próximo passo dessa pessoa? O inteligente, aí ele faz o quê? Ele não volta a cair no mesmo erro. Ou ele aprende a trabalhar com cartão de crédito, ou então ele para de trabalhar com cartão de crédito. Porque uma vez que ele errou, ele consertou, ele não erra mais. Esse é o inteligente. Tem que ser inteligente. Não é proibido errar. A questão é que você aprender com o seu próprio erro. Nesse ponto, Davi também nos dá exemplo, porque a Bíblia diz que ele errou. Ele errou quando ele caiu com Betseba, só que depois ele nunca mais caiu com mulher de ninguém. Ele se arrependeu, pediu perdão e nunca mais caiu com mulher de ninguém. Então a Bíblia diz que ele errou, mas o que ele fez? Ele se arrependeu. E nesse ponto ele foi inteligente. Ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, Deus o perdoou e ele nunca mais caiu nisso. Terceira classe de pessoas, a classe dos neófitos ou inexperientes, leigos, sem conhecimento. Então, letra A, ele não aprende nem com os erros dos outros
e nem aprende com seus próprios erros. Então ele está uma categoria abaixo. O sábio aprende com os erros e acertos dos outros. O inteligente aprende com seus próprios erros. Mas o neófito, o inexperiente, ele não aprende nem com o erro dele mesmo. Esse sofrerá a disciplina da vida. Quem já ouviu dizer que a vida é uma escola? Pois exatamente, ele vai aprender que nessa escola ele pode ter que repetir alguns anos e pegar uns professores aí bem ruinzinhos, uns professores bem maldosos, porque quando não se aprende com os erros e acertos dos outros e nem se aprende com os seus próprios erros, aí você vai aprender então apanhando da vida. E o neófito é aquele que aprende apanhando da vida, né? Por quê? Porque é duro, é difícil. Você só tem uma vida para viver. Ela vai embora e você fica frustrado. Na rua, no asilo, se tiver sorte. Veja Belsazar. Ele era o bisneto de Nabucodonosor, que depois de 3 anos e meio, como bicho, de 3 a 5, como bicho, aprendeu a dar glória a Deus. Mas Belsazar não aprende nem com os erros dos outros e ainda toma vinho nas peças sagradas que tinha sido levado por Nabucodonosor, e ele acaba morrendo com essa disciplina que ele sofreu da vida, que levou ele até a morte. Por quê? Porque ele pegou, Nabucodonosor tinha levado as peças de ouro para a Babilônia, mas ele nunca tinha usado. O Belsazar, que é o neto dele, foi lá, pegou as taças, começou a colocar vinho, fez uma festança e começou a falar assim: aqui as peças aqui do culto lá de Deus Israel, eu vou fazer, mas é o Deus Sol. Até que apareceu uma mão lá no templo e escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim, fosse pesado e achaste em falta na balança. E aí na Bíblia diz que naquela mesma noite o Império Persa adentrou aquele lugar e o Belsazar foi à morte. Por quê? Porque ele não aprendeu com os erros dos outros, não aprendeu vendo aquilo ali, ele fazia parte da família, então você pode contar que ele não aprendeu com o próprio erro, e então, por falta de conhecimento, de saber que as peças sagradas de Deus, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, ele acabou indo à morte. E a última classe que nós vamos falar aqui é o tolo. A Bíblia também diz em várias partes para que a pessoa não seja tolo. O tolo, ele não aprende nem com o acerto, nem com o erro e nem com a disciplina da própria vida. Ele não aprende com os acertos, ele não aprende com os erros, ele não aprende nem com a vida batendo nele, também não aprende. Porque o neófito aprende com a vida batendo nele, mas o tolo, nem com a vida batendo nele, ele não aprende. E o que acontece? O Dimas, que era o chefe dos zelotes, um daqueles dois que estavam ao lado de Jesus na cruz, ele acabou acontecendo o quê? Ele tinha um exemplo dos outros, via os outros indo para a cruz, mas mesmo assim, mesmo sofrendo algumas prisões e algumas perseguições, ele não aprende. Aí aonde que ele foi parar? Na cruz. E nem na cruz ele também aprende. E aí depois o que acontece? Até ali um reconhece Jesus, mas ele não reconhece também. Então esse é o tolo. Jesus é o substituto, foi para a cruz por mim. Ele sabia porque estava ali, ele tinha um propósito. Esse tolo Dimas está perto do Salvador e mesmo na cruz conseguiu enxergar um rei. Na última hora da vida ele se arrependeu, mas
Veja o detalhe, se eu não me engano, é a tradição católica. Ela coloca que os dois ladrões da cruz, um se chamava Géster e o outro Dimas. O Géster é o que não aprende nem no último momento da vida. Esse Dimas é o que reconhece Jesus. Ele olha para Jesus e reconhece ele como um rei. E ele fala: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Mas o Géster que está lá do lado, mesmo vendo isso, e nem na última hora da vida, não aprende. Então o tolo aqui o mais tolo de todos aqui é o Géster. A gente coloca o Dimas aqui como tolo também, por quê? Porque veja, ele poderia ter aprendido com o erro dos outros, com o acerto dos outros, mas não aprendeu. Errou muito na vida, podia ter aprendido, não aprendeu. Apanhou da vida, mas não aprendeu. E aí, como um tolo, no último momento, ele reconhece Jesus, mas logo em seguida morre. Então, quer dizer, teve uma vida de tolo. Não foi desperdiçado totalmente, mas não precisa ser um tolo. Você pode aproveitar. A Bíblia diz que o sábio, a Bíblia diz que o prudente, o obediente, o que ouve a palavra do Senhor, o que ouve a repreensão, o que é obediente ao pai e à mãe, terá os seus dias prolongados. Agora a Bíblia diz também que o tolo cedo morrerá. O tolo cedo morrerá. Então ele acaba caindo aqui como tolo. Todo crente que vai para o coma é uma oportunidade que Deus dá para ele ser salvo na última hora da vida. Isso aqui é um pensamento desenvolvido pelo nosso professor, que ele acredita que toda pessoa que quando entra em coma é Deus dando a oportunidade no último momento. É o Dimas da vez, é aquela oportunidade no último momento de receber ali uma palavra, porque sempre tem, irmão, tem pastor lá orando, tem missionário, tem enfermeiros, tem médicos que são cristãos e sempre dá uma palavra lá no finalzinho. E essa pessoa está tendo a última oportunidade de aceitar, de reconhecer o Salvador e partir para a glória, salvo. Então está aqui 4 classes de pessoas: o sábio, o inteligente, o neófito e o tolo. O sábio aprende com os erros e os acertos dos outros. O inteligente aprende com os seus próprios erros. O neófito, ele não aprende nem com os erros dos outros, nem aprende com os acertos dos outros. Acaba recebendo a disciplina da vida, apanhando na vida. Mas aí tem um tolo que ele nem com a surra da vida, ele não aprende e acaba partindo dessa cedo demais. Poderia viver muito mais, mas acaba partindo mais cedo. Amém? Então está aí esse ensino de hoje, que você possa guardar no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?